mais um circuito de filmes, trazendo para você um filme, apesar de ser um desenho animado, ele tem muitas lições, é um tema muito atual, e no desenvolvimento humano, esse tema é algo que é muito, a gente se depara no nosso dia a dia. E vocês vão entender por que são as temáticas, né, os aprendizados desse filme são tão atuais assim. Eu já vou pedir para que vocês compartilhem essa live, curta essa live, para que mais pessoas, né, tenham acesso a esse conteúdo. Rose, seja bem-vinda. Eu criei o circuito de filmes com o intuito de poder compartilhar aprendizados, filmes, né? Essa parte do filme, que é algo muito lúdico, se transformar em ações do dia a dia, trazendo também uma visão, um olhar da psicologia, do coach, análise de perfil comportamental, nessa dinâmica dos personagens e da situação, contexto de forma geral. Isso facilita o nosso entendimento na questão de alguns conceitos, nessas áreas que eu falei aqui. E o filme de hoje é Os Grudes. Como eu falei, é um desenho animado de 2013. Você vai achar esse filme na Netflix. Ele tem a duração de 1 hora e 38 minutos. Ele vai trazer a história, né, de uma família da pré-história, né, da questão da época das cavernas, aonde fala que antigamente, nessa época, o que era mais ressaltava a questão da sobrevivência. Então, naquela época, saía para caçar e não tinha uma certeza se voltaria vivo dessa caça. Era luta e fuga o tempo todo. E para se proteger, existiam as cavernas. Então, junto a isso, tem a história da mitologia grega, que é a parte da caverna, que é a questão de Platão. Então, nesse caso, o que se fala, né? Ali no filme fala de uma sobrevivência. Saio da caverna, vou caçar para me alimentar e volto para a caverna. Então, dentro do filme, ele traz essa reflexão, a questão da sobrevivência ou viver, né, ou superviver. No momento que desse filme ele traz elementos novos, com a entrada de mais um personagem nessa história, que é o gay. Fernanda, seja bem-vinda. Então, com esse da mesma idade da filha, né? Tem o pai, tem a mãe, tem os dois meninos, tem a senhora, tem a menina, tem o menino da mesma idade e o pai, né? Então todos eles estão vivendo na idade das cavernas. Então, naquela época, o que se ressaltava é a parte da ação, da força. Não era a parte do intelectual e das ideias. Com a entrada desse novo personagem, que é o menino da idade da filha, que é o líder dessa família, começa esse conflito do novo, da, né, inovação, ideias e da força, que até então existia essa tradição, existia essa regra que era passada em geração, e naquela época só essa família
sobreviveu àquela época ali. Então, se só aquela família sobreviveu, na cabeça do líder, que era o pai, aquela forma era a melhor forma, ou a forma correta, ou a forma única de conduzir a vida, em termos de sobrevivência. Então, assim, esse filme, ele traz que a cada dia é uma nova oportunidade para você. A cada sol que nasce é uma nova oportunidade para você. Então, os Groots, ele tem como objetivo a sobrevivência. Só que a nossa era atual é viver além de sobreviver. Seja fazer coisas de lazer, seja aproveitar, viajar, ver lugares novos, pessoas novas. Vamos dizer que isso estaria o além do sobreviver. Então, isso é mais interessante para a nossa era hoje, atual. Então, eu trago aprendizados desse filme, e aí, se você tiver aprendizados, coloca aqui nos comentários. E se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, também coloca aqui nos comentários, né, o canal Whindersson Moraes Coach. Então, o filme faz uma clara alusão ao mito da caverna de Platão, onde eles viviam ali, né, existia a escuridão, eles só saíam quando existia a luz, e dentro dessa caverna, dentro dessa mitologia, vivia dentro de uma, né, existia a fogueira e existia a sombra dessas pessoas que viviam dentro da caverna, ou seja, essas pessoas não conseguiam, Carla, seja bem-vinda, não conseguiam ver a realidade de fato que se passava. Via uma sombra, ou seja, vamos dizer que em uma situação que você está vivenciando, você está vendo só uma parte dessa situação. E sair da caverna quer dizer você ver essa realidade de vários ângulos, e aí você tem uma visão mais clara, você tem uma visão mais otimista, uma visão além da sobrevivência, que é o que o filme Os Groots falam. Então, sair da caverna tem vários significados. Você pode sair da caverna, quer dizer, em relação, né? Tem gente que tem medo de se mostrar. Pode ser uma caverna que você viva, né? Então, isso tudo dentro do filme você consegue ver claramente. Então, ó, só ressaltando, é um desenho animado, é um filme de desenho animado, mas traz várias lições de aprendizados. Marta, seja bem-vinda. Quando essa família, na era das pedras, né, que o desafio maior era o medo. Existe até no filme, fala o seguinte, o medo, né, o líder, que era o pai, incentivava, o medo é bom. O medo é bom nessa história, porque evitava que cada um, seja a filha, seja a vovozinha que tinha lá, tudo isso para não sair da caverna. Então o líder, ele incentivava isso. Então, boa noite, seja bem-vinda. Então, assim, é uma coisa, um ensinamento, né? Vamos dizer o seguinte, tem um contexto de pai e mãe, e aí acaba o pai e a mãe incentivando o medo nos filhos. Às vezes de forma inconsciente, né? Ou então a vivência deles foram assim. Então existe uma tradição que foi passada. Então passa adiante aquilo que vivenciou. E aí o que? Nesse caso específico do filme, ele está incentivando o medo. Só que quando a gente fala de inovação, mudança, a gente precisa tirar o medo do caminho
está aberto ao novo. Porque o novo vai te fazer avançar, experienciar, crescer. Então, nesse sentido, é preciso. Existe um medo da questão de sobrevivência. Um medo que é saudável, que é aquele medo do perigo, né? Você sai de noite e tem lugares que são perigosos. Então, com isso, você precisa ter um cuidado a mais. Esse medo é o medo saudável. O que, quando começa esse medo a atrapalhar, vamos dizer que nesse filme existia uma tradição, mas também existia uma parte também de sobrevivência, só que já estava extrapolando algo saudável. Eu vou fazer uma relação aqui em relação à ansiedade. A ansiedade, você tem um medo, né? Você tem um medo de fato ali, e aí dos lugares desconhecidos, e você vai ter um cuidado. Quando a pessoa entra no estado de ansiedade, esse sinal de alerta, ele fica ligado por mais tempo. Vamos dizer que ele fica ligado 24 horas. Aí uma pessoa com ansiedade, ela fica mais preocupada, fica preocupada em excesso. Então, esse estado já de perigo, né? Tudo se torna perigo. O que vai acontecer amanhã? Eu vou fazer uma prova. Aí já é uma situação de perigo. Então, esse estado de alerta já está sempre ligado. Então, naquela época lá da pré-história, que é o filme O Grudge, existia isso, só que ali naquela situação já estava demais. Então vem um outro elemento, outro personagem, que é o gay, né? O nome dele. Ele é um menino que ele teve a família, ele perdeu a família, só que ele tem uma ideia mais inovadora, mais criativa, ele tem a parte da imaginação mais trabalhada. Então, nesse sentido, ele tem a oportunidade de trazer essa nova visão para essa família. Ele traz ideias. Vamos dizer que esse personagem ele está mostrando a evolução do ser humano naquela época. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês em termos de aprendizado? A gente tem um medo de explorar o novo. Então, nesse filme, existiu um medo de explorar esse mundo além das ameaças que existiam. Então, esse filme mostra isso. Outro ponto é que existia uma crença limitante dessa família. Né? Qual era a crença limitante dessa família? O novo é sempre ruim. Nunca perca o medo. Essa era a frase do líder da família. E aí eu lanço uma pergunta para vocês aqui nessa live. Será mesmo que o novo é sempre ruim? E por que deveríamos associar o novo ao medo ou algo ruim? Por que a gente deveria associar isso? Então, como eu trouxe em relação à questão, existe o medo saudável, que é um aviso de um perigo, que é natural a gente ter. O excesso disso pode nos paralisar. O excesso disso pode nos atrapalhar, seja no trabalho, seja no relacionamentos, seja uma prova que você vai fazer, uma apresentação na faculdade. O medo em excesso pode te atrapalhar. Então, nesse filme, mostra essas duas vertentes. Essa parte do medo e essa parte da inovação, de você vencer o medo e experienciar esse novo. Então, o aprendizado que eu tiro, um outro aprendizado se eu sobrevivo, eu não vivo. Se eu só sobrevivo, né? Talvez você esteja numa condição
que você esteja na sua cabeça que você está só sobrevivendo. Vamos dizer que uma pessoa que está pagando só as contas e não faz mais nada. Seria um estado? Será que era um estado de sobrevivência? Ou então uma outra situação que você possa estar passando. Então, o sobreviver não é viver. Não é ter qualidade de vida. E aí eu pergunto a você, será que você está tendo qualidade de vida? E se eu vivo com algo regrado e sem abundância, também talvez eu esteja só sobrevivendo. Esse filme ele vai nessa direção. Eu vou pedir para que vocês compartilhem essa live para mais pessoas, para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. Quando a gente fala de psicologia, coach, análise de perfil comportamental e usando o filme, é algo que pode te ajudar muito a entender algumas dinâmicas do comportamento humano e como isso pode proceder. E se você tiver algum comentário, se você assistiu esse filme, coloca aqui nos comentários aqui abaixo, que pode ser interessante não só para você, mas para as pessoas que estão assistindo. Então assim, na visão do filme, a curiosidade é ruim, né? Leva à morte, né? Você querer fazer algo novo. No filme tem essa ideia. Se a gente for trazer isso para a nossa realidade, sempre toda vez que a gente for fazer algo novo, tem um aprendizado, tem um crescimento ali. Você se arrisca a sair da posição e da situação que você está, se você se arrisca a fazer algo novo na sua vida. Então tem gente que tem mais facilidade de fazer isso. Tem outros que é mais desafiador. Ou seja, essa pessoa que tem um desafio maior de se lançar no novo, ela está vivenciando uma certa caverna ali. Fazendo a analogia com o filme. Então assim, naquela época, fazendo outra analogia e um aprendizado, existia a parte da força, que seria a questão da família, né, com a liderança desse pai. Tudo era resolvido pela força. E a entrada desse novo personagem, que era o gay, ele trazia inovação, ele trazia algo novo, nova direção. Então era essa vertente entre o tradicional e a inovação que esse filme também traz. Então é importante a gente estar sempre aberto ao novo, porque à medida que o tempo vai passando, aquilo que funcionava lá atrás possa ser que já não funcione mais. Seja um jeito, um comportamento, a forma de pensar já não funcione mais na situação atual. Você precisa estar sempre nesse feeling, né, para perceber isso. Então, naquela época no filme, as regras mantinham eles vivos, mas só sobrevivendo e não vivendo. Então, as regras da outra situação, Carvalho, seja bem-vinda, de outro tempo pode, né, como eu estou falando aqui, pode não servir mais. Aquilo que serviu lá atrás pode não servir mais hoje. Uma situação que você teve uma ideia no passado e resolveu daquela forma, quando você for resolver talvez uma situação parecida, hoje já não funcione tanto. Então, é preciso a gente estar atento a isso também. Então, tem uma frase, né, que que o gay, que é o novo personagem do filme, que ele aparece depois, ele fala o seguinte, ele aprendeu o seguinte: não se esconda. Não se esconda. Né? Viva, siga o sol e também, né, até chegar o amanhã. Ou seja, o que eu posso pensar dessa frase dele? Não se esconda, se mostre, se lance. Vá, siga o sol. O sol é algo que brilha, iluminando algo. O seu caminho, pode ser o seu caminho, até chegar o dia de amanhã. O dia de amanhã, ele simboliza
uma oportunidade, uma nova oportunidade de você vivenciar algo novo, algo diferente, melhor do que hoje. Então, nesse filme, ele traz também essa vertente. Uma outra coisa que traz esse filme também é o reconhecer o erro, o seu erro. Então, eu falei que até o momento no filme existia a questão da tradição e tem a questão da inovação. Então, essas duas vertentes entraram em choque, entraram em conflito. Então, essa tradição precisou reconhecer o erro que naquela situação específica, para resolver aquela situação, não estava funcionando. Mas essa inovação, né, essa ideia, né, esse mundo das ideias, de ter novas ideias para resolver algo, era o que mais indicado ali. Então, quando a gente tem essa questão do resolver, né, ter ideias para resolver algo, é algo que é da evolução do ser humano. É a parte pensante, é a parte da mente, do cérebro que a gente tem e desenvolveu. Esse filme também mostra isso. E também fala que o viver, ele tem um risco. O fato de você viver tem um risco. Tem um momento no filme que precisa alguém passar para o outro lado, pular, né, de um lado para o outro e descobrir o que é que tem do outro lado. Alguém tinha que se arriscar a fazer isso. E aí uma pessoa se pronunciou e fez e pulou para esse lado. E aí descobriu, tinha algo muito bom pro lado de lá, mas se alguém não se arriscasse, não ia acontecer isso. Eles não iam saber o que é que tinha do outro lado. Então, trazendo para a nossa vida, vai ter momentos, até que seja você, talvez dentro de um grupo, que você precisa se lançar, para que esse grupo vá, né, e experiencie isso também, essa nova forma, essa nova visão. Talvez você no grupo seja essa pessoa que sempre se lança, que vai na frente. Então, esse filme ele vai trazendo isso também. Aí, um dado momento do filme mostra também uma coisa bem interessante. Eu falei que nessa parte da família, né, que é a pré-história, na verdade eles eram selvagens em termos práticos, né? É mais pela força. E o menino que vem depois como personagem, ele parece mais humano. Então, se a gente for fazer um paralelo aqui em termos de expressão das emoções, essa família selvagem teria uma dificuldade de expressar sentimentos, porque eles estavam mais preocupados em sobreviver, enfrentar os perigos, do que essa vertente de expressão. Então, chega um dado momento do filme que o pai já fica com ciúmes desse novo personagem que chega, trazendo novas ideias, que vai de encontro ao que ele tem pregado, como ele tem vivido junto com a família, e esse mesmo personagem ele se aproxima da filha dele. Então são dois elementos de conflito aqui, para que ele de fato possa rever algumas coisas. E essa relação com o pai e a filha acaba, a filha parece muito com ele em termos práticos, só que ela também fica encantada com esse mundo novo que esse menino apresenta para ela. Então, com esse mundo novo, esse pai ele fica enciumado. Ele não quer perder a filha, ele não quer que esse menino se aproxime. Então tem essa sensação de proteção aí desse pai em excesso. E aí, a partir disso, cria-se um momento do filme da expressão, a importância da expressão
né, do quanto essa pessoa que você acha importante, você expressa o quanto você ama, né? Nesse filme mostra isso também, porque existe um momento no filme que esse pai quase morre, e essa filha, ela revê, né, a forma, né, de se comportar em relação a ele, e fala que ela precisa expressar isso, ela precisa expressar o quanto ela ama esse pai. E assim vice-versa também. E esse menino, que é esse personagem que aparece depois, ele faz a mediação disso também. Olha que bacana, que é bem interessante a relação do pai e da filha. Outro aprendizado que eu trago desse filme é a questão da necessidade, né? É preciso a gente mudar crenças. Crenças são o quê? São verdades que a gente tem. Às vezes a gente construiu verdade pela nossa vida e vai chegar um momento que essas verdades já não funcionam mais. Ou talvez nunca funcionou, mas eu repito aquilo porque eu aprendi daquela forma. E aí, eu mudando essa crença, eu mudo a minha realidade. Ou seja, no filme, no momento que eles começaram a mudar, a ficar mais aberto ao novo, eles começaram a experienciar, a ir para lugares mais novos, né? E também ter a chance de até ter novas comidas, ter a questão de lugares mais bonitos, novos animais. Então abre um leque muito grande nesse filme para esse novo. Então esse filme ele vai mostrar a evolução do homem, né, desses dois personagens, do menino que entra depois do personagem e o pai que é o líder dessa família, que é a tradição, as regras, né, o seguir o que foi aprendido. E esse menino ele está como uma, né, quebrar a regra, quebrar o que está estabelecido, quebrar paradigmas. Então é nessa direção. Então na concepção desse pai e dessa, vamos dizer assim, na liderança dessa família, mudança é ruim, na concepção dele. E no lado desse menino, a mudança é coisa boa. Aí eu pergunto para você, o que você acha, sinceramente? Mudança é coisa boa? Você acha que é importante as mudanças? Ou mudanças é coisa ruim? Você precisa manter aquilo que você aprendeu e não ter essa troca, né? Essa mudança, né? À medida que você vai vivenciando na sua vida, é preciso você mudar também a sua percepção e a sua atuação. Noélia, seja bem-vinda. Então, escreva aqui nos comentários o que você acha. Mudança de forma geral na sua vida é algo bom ou algo ruim? Você vê isso com bons olhos, a mudança? Ou você acha que mudar é muito ruim? Então, uma reflexão para essa noite é isso. O que você acha, sinceramente? Compartilhe essa live, curte essa live, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de estar acessando esse conteúdo. Então, assim, o que eu aprendo de fato? Aí, Carla está falando, né? Tudo tem que ter mudança. Todo tipo de mudança é você sair de uma zona de conforto. Se você evitar a mudança, é porque você já chegou a um nível de que aquilo é conhecido. Então você está provavelmente em uma zona de conforto. Agora, se você está sempre buscando mudar a forma de fazer alguma coisa, Mone, seja bem-vinda. Então, isso você está o quê? Saindo da sua zona de conforto. Isso é muito importante. Para você ter crescimento de fato, você precisa sair dessa zona de conforto. Então, mudanças são importantes. Mudança faz você evoluir, né? Às vezes você precisa mudar de um trabalho. Às vezes você até não quer, porque você já está acostumado, tem suas amizades ali, colegas e tal. Mas quando você vai nesse outro trabalho, você descobre que também ali pode ser legal, pode ser... ali pode ser um crescimento maior, talvez até o nível de ganho pode ser maior, né? O clima de trabalho pode ser melhor.
uma coisa não vai excluir a outra, você não vai perder seus amigos, né, que você já tem. Você pode, de várias formas, manter essa relação, e a gente está em constante evolução. Então, mudanças são necessárias na nossa vida, e quanto mais você estiver aberto, mais chance de crescimento, de você realmente poder subir degraus na sua vida. Então, o filme ele mostra isso, né? Se você não assistiu o filme Grudge, faça isso, né? Assista esse filme após, né, a live. Se você tiver dificuldade de achar esse filme, pode falar comigo no direct que eu passo o filme para vocês. Então vale a pena. É algo muito simples, é um desenho animado, mas que tem várias lições que você pode realmente ter, né? E uma outra coisa que eu aprendo desse filme é preciso aceitar as mudanças. Quando a gente aceita as mudanças, a gente tem a chance de fato experienciar coisas maravilhosas na nossa vida. Às vezes aquela mudança, na hora a gente fica chateado, fica triste, só que a gente não está vendo o que vai acontecer depois. A gente só vai entender de fato aquilo só depois. Quando você olha para trás e poxa, isso que aconteceu na hora não foi legal, mas depois fez total sentido. Então vai ter coisas na sua vida em termos de mudança que só vai fazer sentido depois. Então, quando a gente encara dessa forma, a gente começa a aceitar mais as mudanças. Aceitar não quer dizer se acomodar não, tá? Porque quando você aceita uma situação, você também abre para você pensar na solução. Agora, se eu não aceito, eu fico ali, Andréa, seja bem-vindo. Eu fico ali naquela situação, eu só vivencio o problema. Então, quando você aceita a situação, você começa a olhar para o lado positivo, você começa a olhar para as possíveis coisas que você pode fazer para resolver, para superar aquilo. Por isso que é importante você aceitar a princípio, não é se acomodar, mas você vai criar novas formas de enfrentar aquilo. E outra coisa que eu aprendo desse filme é, mesmo depois das mudanças, tem gente que depois das mudanças, né, em termos de mentalidade, mudanças que você faz na sua vida, e você já está experienciando outra energia, né, você está tendo outros resultados com essa mudança que você fez, a gente tem uma tendência a recorrer a soluções lá do passado. É como se fosse, como é que eu posso dizer? É como se a gente estivesse regredindo, né? Eu vou usar aquela solução que funcionou. Isso no momento que eu estou ali em desespero, né? Eu já fiz a mudança, eu já estou vivendo outro patamar, eu já estou na parte de evolução dali, naquela situação. E aí, na hora do medo, eu vou lá e vou recorrer àquele hábito antigo que eu tinha, que foi antes da mudança. Então, pode acontecer isso. E o que você precisa estar atento para isso, para que você não faça isso. Porque no momento de medo, você pode recorrer a coisas lá conhecidas. Mas continue na sua evolução, continue, né, subindo degraus, que de fato isso vai fazer sentido para você, e essas mudanças são importantes, e não caia nessa armadilha, né, de voltar aos velhos hábitos, mesmo depois das mudanças. É preciso aceitar as mudanças, e aceitar as mudanças quer dizer aceitar novos caminhos que podem te levar a caminhos melhores na sua vida. É isso. Nessa noite eu trago esse filme. O que é que eu trago de mais importante ou mais aprendizados aqui? É preciso ter uma tradição, você seguir regras, mas ao mesmo tempo você precisa estar aberto às mudanças. A mudança faz parte, né? Dizem que uma das certezas da vida é a mudança e a morte.
Então a mudança é certa, vai acontecer na sua vida. Em muitas situações acontecem coisas que você não está esperando. E aí você precisa lidar com aquela situação. E aí você vai, né, superando aquela situação. E dentro de um autodesenvolvimento, e o filme também traz isso, a importância de você pensar em ideias, pensar em solução, não paralisar pelo medo, né? Não vá se paralisar pelo medo. E tem uma coisa bem interessante. Uma pessoa corajosa não é a ausência de medo. A gente pode pensar que é ausência de medo. Não é. Uma pessoa corajosa, que é apesar do medo, ela vai, ela faz, ela enfrenta. Uma pessoa corajosa. Então, a gente pode pensar que a pessoa corajosa é a pessoa que tem mais medo. Porque apesar desses medos, ela foi lá e fez. E vai lá e faz. Então seja essa pessoa corajosa, né? Se permita ter essa coragem em algumas situações a partir de hoje na sua vida. Você pode começar a ter resultados diferentes na sua vida. Mesmo com medo, vá. E pode valer muito a pena esse novo amanhecer. Esse novo dia com certeza vai ser diferente para você. Então assim, eu quero enfatizar que toda quarta-feira eu estou aqui, né, trazendo o circuito de filmes. Dia de quinta-feira eu trago assuntos de psicologia, inteligência emocional, autoestima, psicologia de forma geral. E dia de segunda-feira eu criei um novo quadro falando sobre ansiedade e depressão. Tá? É um horário um pouco diferente, às 20h47, tá? Vale muito a pena, tá? É um novo quadro que eu criei. E o quadro que era de encontro de empreendedores, eu coloquei em outra rede social, tá? O Whindeson Moraes Digital 2, tá? Se você se interessa pelo digital, dia de segunda-feira, às 20 horas, acontece o encontro de empreendedores. E às 8h47, falando sobre ansiedade e depressão aqui nesse canal que é o Whindeson Moraes Coach, tá? Quero agradecer, parabenizar a todos que estão aqui nessa live. Compartilhe essa live, curta essa live, vale muito a pena. Mudança vai acontecer, aceite as mudanças e ao mesmo tempo, né, olhe para o lado positivo, veja que as mudanças elas vão te levar a caminhos melhores e caminhos novos. E se você estiver aberto, cada vez mais aberto, com certeza a sua evolução vai ser acelerada. Esteja aberto a aprender e praticar o que você aprende, né, o máximo possível na sua vida. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau, gente.